Vamos falar de diagnóstico, doutora? Olha, quando uma família recebe um diagnóstico de... É o PAC aqui, T-PAC, né? Isso. Isso quer dizer que a criança é surda? Então, isso gera muita confusão, né? Nos pais, principalmente. O TPAC é o quê? O transtorno do processamento auditivo central. O processamento auditivo central a gente recebe os sons pela nossa audição. Então, a gente parte do primeiro ponto, que é a audiometria. A audiometria, ela vai me dizer qual é o nível dessa audição, qual é a qualidade desse som que ela está ouvindo em quantidade. Então, ele vai me dizer assim, tenho perda auditiva ou tenho audição normal. Mas apareceu uma alteração de processamento auditivo. Auditivo, então, quer dizer que tem perda auditiva. Os pais, às vezes, me perguntam muito isso. Ele tem um probleminha na audição, tem uma perda de audição. Então, perda auditiva é diferente de alteração no processamento auditivo. Por quê? Quando a gente está avaliando a audição, a audiometria, a gente está avaliando como que o som chega no ouvido. Então, o som ele vai chegar no ouvido, até ali a cóclea, né? Vai passar pela orelha externa, média interna, vai chegar na cóclea. Se a audiometria está normal, é sinal que ele está ouvindo os sons até a cóclea, ali até um pouquinho depois, normal. Então, ele não tem perda auditiva. A partir quando o som sai da cóclea e vai para o cérebro, o processamento auditivo, ele é justamente a conexão do ouvido com o cérebro. Então, para eu ouvir aqui parede e o meu cérebro dizer que é parede, eu preciso ter uma linguagem e eu preciso receber esse som corretamente para poder dar significado a esse som. Então, quem dá o significado é justamente as vias auditivas centrais. Então, a audiometria é para saber se tem surdez ou não, se tem perda auditiva ou se tem audição normal. A partir da audiometria, a gente faz a avaliação do processamento auditivo, quando o paciente tem queixa, para a gente poder avaliar essa estrutura, para saber, essa criança, eu recebi uma criança com queixa, trocas na fala. Ela troca faca por vaca, pato por bato, tato por dado. O que pode estar acontecendo? Ela está trocando por quê? Ela pode estar ouvindo o som corretamente, o som chegou no ouvido dela normal. Ela não tem nenhuma perda que atrapalhe desse som chegar. Só que quando esse som vai para o cérebro dizer que vaca é vaca e vaca não é faca, ele passa por esse caminho das vias auditivas centrais. Então, o processamento auditivo é que faz isso, que ele vai ajudar a dar o nome, e aí, através da linguagem, da representação gráfica que ela tem daquele nome, ela vai transformar aquilo em informação, né, de linguagem. Mas quem tem o TPAC, quem tem perda auditiva, costuma ter alteração no PAC. Por quê? A entrada já está ruim. Então, se o som aqui já está chegando com falha, quando chegar no cérebro, ele vai chegar com mais falha ainda, né? Então, eu preciso, às vezes, colocar um aparelho auditivo, né? Para poder suprir aquela falha externa. E quando tem alteração no PAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, é porque ele recebeu a informação, ele pode ter audição normal, só que tem uma falha nesse caminho. E essa alteração ela pode ser genética, ela tem inúmeras causas, mas a gente precisa identificar as habilidades auditivas que estão alteradas para que a gente consiga fazer uma estimulação e desenvolver essas habilidades. Mas não tem... Quem tem TPAC nem sempre vai ter perda auditiva. Na cabine, como você falou, quando eu levei a minha filha, a Carol, prejudica quando você é autista, porque quando a fono dizia, pega a argolinha vermelha, coloca onde está azul, ela não compreendia, então ela não sabia fazer, ela enfiava onde ela queria, entendeu? E aí fica difícil de você avaliar se realmente ela tem algum problema na audição ou se é da compreensão, né? Exatamente, porque tanto a audiometria quanto o exame do PAC, os dois são feitos na mesma cabine. A diferença é que na audiometria ela vai ouvir uns estímulos, uns apitos, né, que a gente chama de tom puro, e vai dizer se está ouvindo ou não, e depois ela ouve umas palavras e vai repetir as palavras conforme ouvir. No PAC, ela vai ouvir o tempo inteiro palavras e competição. Então, como se fosse simulando a sala de aula, um restaurante, porque ela está ouvindo alguns sons e outros sons para competir com aquele som principal que ela tem que prestar atenção. Agora, todos os dois exames, eles são exames
comportamentais, são exames que dependem da resposta do paciente. Isso. Então, o profissional ele precisa estar muito atento a cada criança, a cada paciente que chega, para saber o perfil daquele paciente. Olha, ela conseguiu ter compreensão da ordem, senão eu não tenho como fechar um diagnóstico se ela não compreendeu bem o que eu orientei. Não tem como eu saber se ela não ouve ou se ela só não respondeu bem porque ela não compreendeu. Essa semana atendi um paciente no consultório que ela também é autista e ela conseguiu fazer o exame, só que o exame do processamento auditivo, ele é um exame demorado, é uns 50 minutos, 1 hora mais ou menos ali de exame. E até para criança que não tem nada é cansativo. Imagina para criança que tem alguma questão, né? E aí, nesse caso, o que foi necessário fazer? Eu comecei a fazer o exame dela e eu vi que chegou uma hora que ela já estava respondendo tudo errado. Só que no início ela estava respondendo bem. Então eu falei, bom, essa criança, eu não posso considerar o que ela está respondendo errado como um diagnóstico alterado. Por quê? Ela já está cansada. Eu percebi que o tempo de atenção dela era mais curto. Então, eu precisei dividir o exame. O ideal é que a gente faça tudo no mesmo dia, até porque a gente acaba vendo um pouco como é que está essa atenção sustentada da criança, mas tem alguns casos que a gente precisa sentir a criança e ser flexível. Então, no caso dela, eu precisei dividir, aí ela voltou no outro dia, na mesma semana, para terminar o exame e respondeu tudo que ela estava respondendo errado. Ou seja, ambos os exames dependem da resposta da criança. Então, se a criança estiver com sono, com fome, cansada, tudo isso vai influenciar. E aí, o profissional ele tem que ter sabedoria para não correr risco de fechar um diagnóstico errado, né? Perfeito. E vamos falar um pouco de inclusão. Como fazer a inclusão e ajudar uma criança com dificuldade de aprendizagem decorrente do TEPAC na escola e em casa? Inclusão é sobre adaptar o ambiente ou mudar a criança? Inclusão, vocês são as feras da inclusão, né? Então, olha a pressão, olha a pressão. Mas a gente precisa mudar o ambiente, ajustar o ambiente para aquela criança. Claro que a gente vai estimular a criança para que ela se desenvolva, mas a gente precisa ajustar esse ambiente. Eu comecei a receber algumas crianças autistas e com alguns outros transtornos, como o TOD e outras questões comportamentais, para fazer a estimulação, né, o tratamento do PAC. Né? Quando tem uma alteração, a gente vai fazer uma estimulação, e essa estimulação, muitas vezes, a gente faz na cabine. Só que existem algumas crianças que não conseguem ficar na cabine, é desconfortável, e aí acaba não fazendo a sessão, não querendo fazer, não querendo voltar. E para a gente ter resultado é igual à academia, a gente precisa ter motivação, né? Agora eu estou querendo emagrecer, então estou indo para a academia focada em emagrecer, minha estimulação é essa. E a criança, para que ela venha na fono, na psicopedagoga, qualquer outro profissional, ATO, enfim, ela precisa ter um interesse para que a gente tenha um resultado. Então, precisa ser motivador, precisa ser interessante para a criança. Então, nesses casos, a gente faz a estimulação em qualquer área da fono com formas lúdicas, coisas que estratégias aí, recursos terapêuticos que fiquem interessantes para a criança.